Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima de meu cadáver. Dizem que essas foram as últimas palavras de Abadesa Madre Joana Angélica de Jesus, mártir da independência do Brasil na Bahia. Segundo a versão brasileira, foi morta por um golpe de baioneta de tropas portuguesas que reprimiam o movimento independentista. Os soldados portugueses estavam realizando um grande furto generalizado em Salvador, quando tentaram invadir o convento feminino de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, que então foram confrontados por Madre Joana. O assassinato de Joana foi fundamental para se solidificar uma mentalidade de pertencimento nacional e fácil identificação de um inimigo externo. Os relatos populares viam o mártir como algo transcendental, sagrado. O sangue de Abadesa se tornara divino e com sua morte, os populares diziam que o sangue que jorrou da madre havia feito a cabeça dos soldados explodirem, um claro traço de mitificação da morte de Joana. A criação do mito foi fundamental para o recrutamento de homens para a causa da independência no Nordeste brasileiro e marcou profundamente o imaginário popular da população, como sendo a causa da pátria, a causa do divino. O tom épico religioso, criado em torno da morte de Joana, transformava a questão da independência em algo muito superior à mera esfera política. Ganhava agora o tom de identificação que defesa da fé natural do povo. Ao longo do século XIX e XX, vemos a criação de diversos mártires para sustentar uma visão política, como a construção artificial de Zumbi dos Palmares ou Tiradentes, como a própria forma como utilizaram a morte de jovens em 1932 para a criação do MMDC, engajando os paulistas na luta armada. Os mártires criam uma coesão, uma ideia de natural, iguais, mesmo povo, contra o sujeito alienígena, externo, o invasor. Mas o mártir, principalmente moderno, são sacrifícios pontuais, que servem para engajar a uma luta específica. Tem seu grau de transcendência reduzido a uma ocasião, uma particularidade que se deseja alcançar. Eis a diferença do mito para o mártir. O mito é a figura heróica que marca o espírito nacional por sua grandeza, solidifica a fé e a singularidade cultural de um povo. O mártir moderno, em sua maioria, se vê preso na ideia de uma luta contra a opressão em um cenário desigual, onde sua morte exalta a importância e rebelião de determinado grupo. O mito é o espírito solar, heróico, dominante, penetrante, conquistador. A figura que não se viu injustiçada pela imposição da realidade, ou que fora usada para fomentar a ideia de raiva pelo coitadismo, mas pelo contrário, é o exemplo da bravura, o herói que morreu com coragem e sem hesitar, sem se vitimizar pelas suas tradições, sua cultura, sua fé, sem se dobrar ou transparecer fraqueza. É a imposição de sua civilização como algo dominante e irredutível. Por essa razão, tão comumente vemos a figura do mito como figura maior de masculinidade paternal, de exemplo de virilidade e protetorado. Desde Rei Arthur, que repousa nos céus e voltará quando seu povo mais precisar, como Dom Sebastião, que retornará um dia para defender o povo português e a fé católica. O mito aflora a nacionalidade, a fé una, a cultura excepcional. O mito é fundamental para se formar uma resistência de identidade universal, para rejeitar a ideia de que somos todos iguais, independentes de fronteiras. O mito desperta na população a ideia de que ela não deve ser aberta, que ela deve se proteger e realizar a manutenção de suas próprias tradições, para que ela própria não seja extinta. A força do mito é vista com facilidade no Brasil. Mesmo após mais de 3 séculos do desaparecimento de Dom Sebastião, sua mitificação fora fundamental para o Brasil dar seus últimos suspiros de nacionalidade. O povo católico e tradicional, que se levantara contra o golpe republicano e formara Canudos, tinham ideais claros: a defesa da ordem natural, a irredutibilidade da fé católica e a preservação do modelo tradicional luso-brasileiro. Daí o caráter sebastianista da revolta de Canudos.
O retorno de Sebastião não era algo literal, como a historiografia pós-moderna tenta usar para ridicularizar o Levante, mas era um caráter de continuidade histórica, de ideal firme e claro do que era a nacionalidade brasileira, encarada como legítima continuadora das tradições lusitanas. Dom Sebastião é um catalisador, é um prisma do que é fundamental para a preservação de nosso projeto civilizacional. Dom Sebastião, ao ser mitificado, transpassa as barreiras do terreno e se torna símbolo de tudo aquilo que é mais essencial para a civilização lusitana portuguesa. Alto lá, daqui não passarás, dizia Antônio Conselheiro à República por trazer em seu bojo a usura da cobrança de impostos enquanto matava seu povo de fome. E junto de si, o laicismo satânico, que visava desestruturar todo o tecido social católico da sociedade brasileira. As visões de Antônio Conselheiro não poderiam ser mais proféticas e corretas. Canudos exaltava Dom Sebastião por ser a figura mítica que aflorava na população a defesa de suas tradições, a personificação de tudo aquilo que era mais sagrado e essencial para a continuidade do povo. Era o arquétipo do ideal tradicional, aquilo que deveria ser buscado, aquilo que é o correto, aquilo que inspirava as boas virtudes. Dom Sebastião retornará para salvar o mundo lusitano da secularização, mas sua figura, muito mais que um mero protetorado, é a personificação heróica do bravo cruzado, disposto a levar a salvação das almas, a resistir aos ataques contra a fé e destruir as ofensivas irreligiosas que ameaçam nossas tradições. O mito, muito além de uma lenda ou crença, é o arquétipo do ideal, da virilidade solar, a qual se faz indispensável a todo homem para defender sua civilização. Precisamos de Dom Sebastião em nosso imaginário para encarar de maneira clara e objetiva quem são os inimigos das tradições, de sentir parte dessa terra e buscar motivações para a continuação da civilização além das fronteiras terrenas. Um entendimento claro de um projeto transcendental de nacionalidade, onde as nossas bases não se fixam numa raça, terreno ou qualquer motivação meramente materialista, mas propriamente a concepção de um projeto civilizacional católico, tal como os portugueses já nutriam e fora a força motriz para a expansão da civilização lusitana e base principal para a consolidação de um espírito brasileiro. A ideia do nacionalismo, a ideia do nacional, no Brasil, como para Portugal e todos os países que nasceram de si, não se vê preso a motivações terrestres, mas propriamente na sua cosmovisão religiosa. Não existe país lusitano sem o catolicismo.